Iremos hoje abordar a questão da diferenciabilidade de uma função. Mais uma vez, comecemos por relembrar o que se passa quando a função tem por domínio um subconjunto de R. Seja então a função escalar de variável real e há um ponto interior do seu domínio. A função f é diferenciável em A se existir uma reta que passe pelo ponto AF de A e tal que o limite do quociente entre o erro de aproximação e a distância a que estamos do ponto A seja zero. Desta forma, dizemos que o erro é um infinitésimo de ordem superior ao afastamento do ponto A. Em R, prova-se que f ser diferenciável em A é equivalente a mostrar que f admite derivada finita no ponto A, sendo a reta que aparece na definição a reta tangente ao gráfico de f no ponto A. Então, em R, f ser diferenciável em x igual a A é equivalente a f admitir derivada finita em x igual a A. Graficamente, sendo então o erro de aproximação dado pela diferença entre a reta e a função, e o afastamento do ponto, esta distância. Sendo então que o erro aproxima-se mais depressa de zero do que nós conseguimos nos aproximar do ponto A. Por isso este limite é zero. Podemos então dizer que, se a função for diferenciável em x igual a A, então existe uma vizinhança do ponto A onde a função f pode ser escrita como sendo a última parcela desta expressão aquilo que nós chamamos o resto ou o erro de aproximação. Então, e em Rn? F ter derivadas parciais finitas é equivalente a ser diferenciável? Infelizmente a resposta é não. Vejamos como é em R2. Considere-se A um ponto do interior do domínio de F. F é diferenciável em A se existir uma bola de centro em A, onde a função pode ser representada da forma seguinte. α1, α2 e γ são constantes, e ρ é a norma do vetor U. O que é que podemos desde já dizer? Em R, uma função é diferenciável em x igual a A quando puder ser aproximada localmente por uma reta tangente à curva do grafo. Em R, uma função é diferenciável em A se puder ser aproximada localmente por uma reta tangente à curva no ponto A. Em R2, e de um modo geral em Rn, não se trata de uma reta, mas sim de um hiperplano. Isto é, em Rn, a função será diferenciável em A se puder ser aproximada localmente por um hiperplano tangente à função nesse ponto. E mais, o erro de aproximação deverá ser muito pequeno quando comparado com o afastamento a que estamos do ponto A. Epsilon vezes ρ é o erro de aproximação e ρ dá-nos a distância a que estamos do ponto. Ora, isto é equivalente a garantir que... Observemos agora algumas consequências desta definição. A primeira observação que podemos fazer é que, se f é diferenciável em A, então a constante γ, que aparece na definição, terá que ser igual ao f de A. Isto porquê? Porque se a afirmação é verdadeira para qualquer ponto pertencente à bola de centro em A, em particular terá que ser válida para o próprio ponto A. Ora, o próprio ponto A pode-se escrever como sendo o próprio ponto mais o vetor nulo. Comecemos já por observar que a norma deste vetor é zero. Assim, e substituindo na definição, ficamos com
Ora, isto é apenas gama, provando assim que a imagem do ponto A terá que ser a constante de gama. A segunda consequência da definição que podemos formular é de que, se f for diferenciável em A, então f é contínua nesse ponto. Para mostrarmos este resultado, basta pensarmos que, pelo facto de A ser ponto interior do domínio, é também ponto de acumulação desse conjunto. Assim, o facto de ser ponto de acumulação faz com que possamos dizer que, para que f seja contínuo em A, deverá existir limite no ponto A e esse limite ser igual a f de A. Podemos começar por notar que qualquer ponto x1, x2 que esteja na bola de centro em A se pode escrever como sendo a soma do ponto A com o vetor u dado pela diferença entre os dois pontos. Assim, calcular o limite quando x tende para o ponto A é equivalente a calcular o limite seguinte, que pela definição sabemos ser igual a... Ora, o vetor u está a tender para o vetor nulo, logo cada uma das coordenadas tende para 0, e pelo facto de tender para o vetor nulo faz com que a sua norma tenda para 0. Assim, o limite é simplesmente a imagem do ponto A. A terceira e última consequência a retirar da definição apresentada é de que, se f for diferenciável em A, então existem ambas as derivadas parciais nesse ponto. Comecemos por procurar encontrar df dx1 no ponto A. Aplicando a definição de derivada parcial, fica o limite. Antes de avançarmos, note-se que f de A1 mais h A2 é a imagem do ponto A1, A2 mais o vetor u de coordenadas h0. Desta forma, podemos escrever esta imagem como sendo, como a norma do vetor u h0 é módulo de h, o limite em causa fica simplificando, ora, dependendo se h se aproxima de 0 por valores superiores a 0 ou inferiores a 0, este quociente será respectivamente. Por outro lado, sabemos que ε tende para 0 sempre que u tende para o vetor nulo. Assim, podemos dizer que este limite será 0, resultando que df dx1 no ponto A é a constante α1 que sabemos existir. De igual modo, provaríamos que df dx2 no ponto A existe e é igual à constante α2 que aparece na definição. Resumindo, para provarmos a diferenciabilidade de uma função definida em R2 no ponto A, devemos começar por determinar as suas derivadas parciais nesse ponto. Se alguma delas não existir, concluímos de imediato que a função não é diferenciável nesse ponto. Conhecendo o valor das derivadas parciais, podemos então substituir na expressão e assim obtermos uma expressão para ε, que será com ρ a norma do vetor u. O passo seguinte consiste em provar que ε igual a esta expressão tende para 0 quando u tende para o vetor nulo, ou seja, se este limite não existir ou for diferente de 0, a função não é diferenciável no ponto A. Vejamos um exemplo. Verifique a diferenciabilidade da função f no ponto 0, 0, sendo a função f uma função de R2 para R definida da seguinte forma.
Devemos, em primeiro lugar, encontrar, caso existam, as derivadas parciais de f no ponto 0,0. Recorrendo à definição de derivada parcial, temos f será diferenciável em 0,0 se f puder ser aproximada localmente por um plano e o erro de aproximação for um infinitésimo de ordem superior à distância a que estamos do ponto. Ou seja, teremos que provar que o epsilon, que aparece na definição de diferencialidade, tende para zero quando o ρ também tende para zero. Usando então a definição para encontrar epsilon, e sabendo que ficamos com... Ora, como a função f está definida de diferentes formas, epsilon assumirá diferentes expressões. São elas: convém relembrar que ρ é a norma do vetor u. A pergunta que se coloca agora é: será que existe limite de epsilon quando o ρ tende para zero? E caso exista, será que é zero? Basta considerarmos a trajetória u de 1 igual a u de 2 para verificarmos que tal não acontece. E, portanto, podemos concluir que f não é diferenciável no ponto 0,0. Generalizar para Rn é relativamente simples. A única diferença é que passamos a ter n coordenadas no ponto A e n coordenadas no vetor u. Prova-se de forma idêntica à que utilizamos para R2 que as constantes alfas são as derivadas parciais e que γ é a imagem no ponto A. Os passos a aplicar são os mesmos. Primeiro, encontrar as derivadas parciais. Segundo, encontrar uma expressão para epsilon. E, por fim, provar que epsilon tende para zero quando o ρ tende para zero. Ao passarmos para funções vetoriais, passamos a lidar com matrizes. Contudo, é possível provar que uma função vetorial é diferenciável num ponto A se e só se cada uma das suas componentes o for. Assim, reduzimos o problema à prova da diferenciabilidade de funções escalares. Termino com mais um conjunto de exercícios para praticarem. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes?